Você já imaginou como o mapa do Brasil foi se transformando ao longo dos séculos? É fascinante pensar que, mesmo depois da independência, o território brasileiro passou por mudanças significativas, tanto de expansão quanto de retração. O mapa que conhecemos hoje é o resultado de uma longa história de disputas, negociações e, claro, muitos acasos que mudaram o rumo da geopolítica. E olha só, em 1843, o Brasil tinha a menor área de sua história. Pode parecer incrível, já que hoje estamos acostumados com a vastidão desse país que ocupa grande parte da América do Sul. Antes de começarmos, já verifica se você está inscrito no canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos. Assim, você não perde nenhuma novidade. Mas essa história de idas e vindas territoriais é repleta de momentos curiosos, e se você acha o Brasil grande, espera até descobrir como ele poderia ser ainda maior. Imagina só, o Brasil já é um gigante, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mas se em determinados momentos da história as decisões tivessem sido diferentes, estaríamos falando de um país ainda mais vasto. Hoje, ocupamos a 5ª posição no ranking dos maiores países do mundo, atrás apenas de Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Isso por si só já é impressionante, considerando que nosso território abrange uma diversidade imensa de paisagens e climas. Temos florestas densas, desertos, praias paradisíacas e até picos nevados. Poucos países no mundo conseguem reunir tanta variedade dentro de suas fronteiras. E essa extensão geográfica dá ao Brasil não só uma enorme diversidade natural, mas também econômica e cultural. Mas, como veremos, essa diversidade poderia ser ainda mais rica, e o Brasil, ainda mais complexo. Você sabia que alguns dos nossos estados são maiores do que muitos países? É verdade. O estado do Amazonas, por exemplo, é maior que a maioria dos países europeus, como França e Espanha. Isso sem falar na quantidade de recursos naturais que ele abriga, tornando o Brasil uma das nações mais ricas em biodiversidade. Mas e se eu te dissesse que o Brasil poderia ter ainda mais território? Sim, poderíamos ter sido donos de regiões que hoje pertencem a outros países, inclusive fora da América do Sul. Vou te levar numa viagem por essas possibilidades e te mostrar 5 territórios que quase fizeram parte do Brasil. Prepare-se para descobrir como o nosso país poderia ser ainda maior, mais rico e mais influente. Vamos começar pelo Uruguai, que talvez seja o exemplo mais emblemático de território perdido pelo Brasil. Essa história começa em 1816, quando Portugal decidiu invadir o atual território uruguaio, então parte das Províncias Unidas do Rio da Prata, como uma forma de ampliar suas possessões na América do Sul. Esse conflito foi longo e culminou, em 1821, com a anexação da chamada Província Cisplatina ao território brasileiro. A situação era tão séria que os uruguaios, em um primeiro momento, aceitaram essa nova configuração, realizando o Congresso Cisplatino, onde a província foi oficialmente integrada ao Brasil. Curiosamente, uma das exigências dos uruguaios era que o espanhol continuasse sendo o idioma oficial da província, mesmo sob o controle do Império do Brasil. Mas essa história de aceitação foi de curta duração. A capital, Montevidéu, rapidamente se levantou contra o domínio brasileiro, e uma longa guerra começou. Entre 1825 e 1828, a Guerra da Cisplatina teve como resultado a independência do Uruguai, mediada pela Grã-Bretanha. Agora, pare e pense. E se o Uruguai não tivesse se tornado independente? Ele seria hoje o estado mais rico do Brasil, com um PIB per capita de R$120 mil, o dobro de qualquer outro estado brasileiro. O Brasil seria a 8ª maior economia do mundo, superando a Itália e se aproximando da França. E o mais interessante, o Brasil teria 2 idiomas oficiais. O espanhol, além do português, poderia ter se mantido na província, criando uma nação bilíngue e culturalmente ainda mais diversa. Você consegue imaginar o Brasil com 2 línguas oficiais? Agora, viajando mais ao norte, temos o caso da Guiana. Você sabia que o Brasil quase dominou parte desse território? A disputa pela região do Pirara começou no início do século XIX e se arrastou por décadas. A área em questão é enorme, maior que o estado de Alagoas, e possui uma quantidade impressionante de recursos naturais. Mas, em 1904, o rei da Itália decidiu que a maior parte da região ficaria com a Grã-Bretanha, deixando para o Brasil apenas uma pequena parcela ao oeste do rio Maô.
Se tivéssemos mantido a maior parte desse território, hoje estaríamos explorando suas riquezas minerais. E, quem sabe, teríamos uma disputa territorial com a Venezuela, que reivindica a região da Guiana Essequiba. Imagina as implicações disso para a nossa geopolítica. Está gostando do conteúdo? Deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você acha sobre. Queremos muito saber sua opinião. E o caso da Guiana Francesa, nossa vizinha ao norte. Desde o século XVI, portugueses e franceses brigavam por essa parte da América do Sul. Por muito tempo, a fronteira entre os dois impérios era ambígua e o Tratado de Utrecht, no século XVIII, não resolveu todas as questões. Foi só em 1900, após uma arbitragem internacional, que a fronteira foi definida, com o Brasil ficando com a maior parte da área disputada. No entanto, uma pequena porção ao norte das montanhas Tumucumaque foi cedida à França. Se o Brasil tivesse mantido essa área, hoje teríamos um território ainda maior na Amazônia. É interessante pensar que uma simples decisão diplomática poderia ter aumentado significativamente nosso território e, quem sabe, nossa influência sobre a floresta amazônica. Agora, uma história que você talvez não conheça tão bem, a da Bolívia. Você sabia que o Brasil quase teve uma saída para o Oceano Pacífico? Sim, no início do século XIX, o território boliviano incluía uma faixa costeira. E durante o processo de independência das colônias espanholas, houve um momento em que algumas províncias bolivianas solicitaram ao Brasil que interviesse e as anexasse. O pedido foi feito a Dom Pedro I, mas, com o foco voltado para a independência do Brasil, a oportunidade foi deixada de lado. Se o Brasil tivesse aceitado esse pedido, teríamos hoje uma costa no Pacífico, o que mudaria completamente nossa geopolítica e nosso comércio exterior. Talvez o Brasil tivesse se tornado uma potência marítima ainda mais influente. E, claro, isso teria mudado toda a história da Bolívia, que anos depois perderia seu litoral para o Chile. Dá para imaginar como isso teria alterado o equilíbrio de poder na América do Sul? Agora, indo além da América do Sul, sabiam que o Brasil chegou a ter um território na África? Em 1827, durante o Império, o Brasil assumiu o controle de um pequeno território chamado Cabinda, que hoje faz parte de Angola. Esse enclave era importante por sua posição estratégica no Atlântico, e o Brasil assumiu o porto de Cabinda como parte de um acordo com Portugal e a Grã-Bretanha, que visava o controle do tráfico de escravos. No entanto, a presença brasileira em Cabinda foi breve, e com o fim da Guerra da Cisplatina, o território foi devolvido a Portugal. Mas imagina só se o Brasil tivesse mantido essa colônia africana. Talvez Cabinda tivesse se tornado um importante ponto de comércio e influência brasileira no continente africano. É fascinante pensar em como a história poderia ter sido diferente. E, por fim, um bônus curioso para você: as ilhas de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha. Essas ilhas, localizadas no meio do Atlântico, foram descobertas por navegadores portugueses, mas acabaram sendo colonizadas pelos britânicos. Se Portugal tivesse mantido o controle dessas ilhas, elas poderiam ter se tornado parte do Brasil após a independência, assim como outras possessões portuguesas na América do Sul. Imagine só, o Brasil com ilhas no meio do Atlântico. Isso nos daria uma presença estratégica ainda maior no oceano, similar à que o Chile tem com a Ilha de Páscoa. Agora, olhando para todos esses cenários, podemos imaginar um Brasil ainda mais gigantesco, com territórios na América do Sul, na África e até no meio do Atlântico. Teríamos uma variedade ainda maior de culturas, climas e recursos naturais. Mas será que o Brasil seria capaz de manter todos esses territórios? É difícil dizer. As ondas de independência que varreram o mundo no século XIX e as pressões da ONU para a descolonização provavelmente fariam o Brasil abrir mão de algumas dessas áreas. Ainda assim, essas possibilidades nos fazem pensar: o que o Brasil poderia ter sido se a história tivesse tomado um rumo um pouco diferente? E aí, o que você acha? O Brasil seria melhor se tivesse mantido esses territórios? Será que precisaríamos dessas áreas adicionais para sermos uma potência global? Ou o Brasil, com seu tamanho atual, já tem tudo o que precisa para se desenvolver plenamente? Esse é um debate que pode continuar por muito tempo, mas uma coisa é certa: a história do Brasil é cheia de reviravoltas e momentos intrigantes que mudaram o país que conhecemos hoje. Se você gostou dessa viagem no tempo e quer saber mais sobre como o Brasil quase se tornou ainda maior, fica ligado nos próximos vídeos.
Chegamos ao fim dessa viagem pela história dos territórios que já fizeram parte do Brasil e aqueles que quase integraram nosso país. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre como nosso mapa poderia ter sido muito diferente. Se ficou com alguma dúvida ou quiser compartilhar sua opinião sobre essas curiosidades históricas, deixa aqui nos comentários. Vamos adorar ler. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.